Quando os moradores da rua Kreshovskaya descobriram a identidade do maníaco do Parque Bitsa, em 2006, ficaram chocados. Eles não conseguiam compreender a ideia de que seu vizinho, Alexander Pessushkin, que eles descreviam como reservado, sensível e educado, era um homem capaz de assassinar mais de 40 indivíduos ao longo de 5 anos. Uma vizinha, uma mulher de 70 anos chamada Svetlana, lembrou: "Ele me chamava de tia Sveta. Ele adorava animais e ficava arrasado quando um bichinho morria. Por 40 anos eu vivi na mesma casa que um maníaco." A mãe de Pessushkin sentia-se da mesma maneira. Ela não suspeitava que seu filho era o homem que a imprensa agora chamava de o assassino do tabuleiro de xadrez. Então quem exatamente é Alexander Pessushkin? E como ele conseguiu se safar de seus crimes por tanto tempo? Neste documentário, buscamos responder a esta e outras perguntas, ao explorar a vida e os crimes do assassino do tabuleiro de xadrez. Alexander Urovich Pessushkin nasceu em 9 de abril de 1974 em Myteshi, Moscou. Seu pai, também chamado Alexander, parece ter abandonado a família cedo na vida de seus filhos, pois não há informações disponíveis sobre ele, nem detalhes sobre quando ou por que ele partiu. Pessushkin e sua meia-irmã mais nova, Katia, foram criados por sua mãe, Natasha. Eles moravam juntos na rua Kreshovskaya, número 2, em Moscou, em um apartamento de 2 quartos no 5º andar. Mais tarde, já adulta, Katia mudaria seu marido, também chamado Alexander, para a casa da família, junto com o filho do casal. O prédio ficava a Dzyatoma apenas 6 minutos a pé do Parque Bitsevsky, também conhecido como Parque Bitsa, um dos maiores parques naturais de Moscou, com 18 km². Possui colinas verdes, florestas densas, riachos e clareiras. No verão, é perfeito para piqueniques em família, e no inverno, esquiadores de cross-country aproveitam a paisagem. O parque é cercado por milhares de pessoas que vivem em blocos de apartamentos barulhentos, construídos em 1963, sendo o primeiro grande projeto de habitação pública da União Soviética. No apartamento da família, Pessushkin dormia no sofá da sala de estar, que era também o primeiro quarto. Ele era uma criança normal e sociável até os 4 anos de idade. Neste ponto, sua mãe Natasha acredita que uma lesão na cabeça contribuiu para a mudança em seu comportamento. Relatos indicam que Pessushkin caiu de um balanço e foi atingido na cabeça pelo assento quando este voltou. Especialistas sugeriram que isso danificou o córtex frontal de Pessushkin, resultando em má regulação de impulsos e demonstrações de agressão. Como ele era apenas uma criança na época, o dano pode ter sido ainda pior, pois seu crânio não estava totalmente desenvolvido para fornecer a mesma proteção de um adulto. Depois disso, Pessushkin tornou-se mais hostil e impulsivo, embora os vizinhos dissessem que nunca tiveram problemas com ele, e ele sempre foi bem educado. Mesmo assim, Natasha sentiu que seu filho precisava de cuidados adicionais, e o transferiu para uma escola que atendia crianças com dificuldades de aprendizagem. Durante sua educação regular, Pessushkin sofria assédio e abuso diário de outras crianças. Ele era fisicamente e verbalmente intimidado e rotulado como aquele retardado. Seu abuso apenas intensificou a agressão do jovem menino. Embora pouco se saiba sobre o restante da criação de Pessushkin, um artigo no Guardian de 2007
observa que ele era próximo de seu avô materno, com quem passou algum tempo vivendo. Foi relatado que seu avô o introduziu ao xadrez. Pichushkin se destacou no jogo e seu pai o reconheceu como muito mais inteligente do que os outros perceberam. Ele começou a jogar contra idosos no Parque Bitsa, sendo considerado um jogador excepcional. A mãe de Pichushkin acredita que a morte repentina de seu avô, na adolescência, contribuiu para sua queda. Um psicólogo russo chamado Mikhail Vinogradov sugeriu que o abrupto golpe emocional levou-o a ficar com raiva de seu avô por abandoná-lo e, em retaliação, ele começou a matar. O assassino do tabuleiro de xadrez admitiu ter tido uma vida difícil. Após a morte de seu avô, ele costumava passear pelo Parque Bitsa com seu cachorro e caiu em depressão quando o cão faleceu. A vizinha idosa de Pichushkin, Svetlana, também o encontrou chorando no corredor do prédio, lamentando seu gato falecido. Por volta da época da morte de seu avô, Pichushkin supostamente começou a desenvolver um gosto por vodka. Isso logo se tornaria uma das ferramentas em que ele mais confiava quando começou a matar. Pichushkin cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos. Em 27 de julho de 1992, ele combinou de encontrar seu amigo e colega de classe Mikhail Orishuk no Parque Bitsa. Mikhail era tão confiável por Pichushkin que ele revelou seu desejo de matá-lo. Ele disse a Mikhail que queria elaborar um plano para cometer um assassinato, e Mikhail concordou e acompanhou essa ideia. Porém, quando se encontraram no parque para discutir o assunto, ele ficou com medo ou não percebeu que Pichushkin falava sério sobre cometer crimes. Pichushkin, porém, não gostou que seu amigo quisesse abandonar o plano. Sentindo-se enganado e posteriormente decepcionado, ele tirou um martelo de sua bolsa e bateu repetidamente na cabeça do seu amigo. Mikhail recebeu 20 golpes durante o ataque e morreu no local. Após o corpo ficar flácido, Pichushkin o depositou no esgoto que passava pelo parque antes de voltar para o apartamento de sua mãe. No dia seguinte, o corpo de Mikhail foi descoberto. Se a polícia na Rússia tivesse feito seu trabalho devidamente, essa poderia ter sido o fim da história de Pichushkin. Mas esse foi apenas o começo de uma série de falhas que mostraram as autoridades como ignorantes e incompetentes, permitindo que Pichushkin escapasse sem consequências por anos, nos quais ele brutalmente assassinou dezenas de vítimas. A polícia de Moscou investigou a morte de Mikhail, considerada um homicídio. A identidade do cadáver foi rapidamente estabelecida e testemunhas afirmaram ter visto Mikhail, de 18 anos, com Pichushkin caminhando na direção do parque pouco antes de sua suposta morte. Pichushkin foi preso em casa 2 dias após o crime. Ele foi interrogado e questionado sobre seu álibi. O assassino alegou que ele tinha, de fato, estado com Mikhail no parque, mas que o deixou lá para ir encontrar com sua irmã e mãe. Após várias horas de interrogatório, Pichushkin foi liberado sem acusações. A polícia não tinha evidências ligando o jovem de 18 anos à morte de seu colega de classe, um padrão recorrente em seus outros crimes. O próximo assassinato de Pichushkin foi em setembro de 1992, quando sua vizinha Olga, de 18 anos, o rejeitou romanticamente. Ela supostamente disse a ele que não estava interessada, pois já namorava. Irritado com essa recusa, Pichushkin voltou suas atenções para o namorado de Olga, um jovem chamado Sergei. Pouco depois, Sergei foi encontrado morto próximo ao seu apartamento. Acredita-se que Pichushkin foi ao apartamento do jovem e o empurrou pela janela, levando-o à morte. No entanto, a morte de Sergei foi considerada suicídio. Em 2002, o corpo de Olga também teria sido encontrado no Parque Bitsa. Suspeita-se que Pichushkin tenha assassinado a mulher.
Após seus 2 primeiros assassinatos, Pichushkin parou de matar por quase uma década. Sugere-se que ele parou de cometer crimes porque tinha medo de ser pego e receber a pena de morte. Em outubro de 1992, o mesmo mês em que Pichushkin parou de matar, o serial killer mais notório da Rússia, Andrei Chikatilo, o estripador de Rostov, foi condenado à morte. Chikatilo ficou conhecido por assassinar e canibalizar crianças e jovens mulheres durante 12 anos. Ele foi condenado por matar 52 pessoas. A mídia especulou muito após a captura de Pichushkin, que ele queria superar Chikatilo, buscando infâmia ao matar mais pessoas do que o estripador de Rostov. Pichushkin retomou os assassinatos em 2009 anos, após matar Sergei e Mikhail. Aos 27 anos, o assassino do tabuleiro de xadrez empilhava prateleiras em um supermercado de Moscou. Em 21 de maio, Pichushkin estava jogando xadrez com um homem de 52 anos chamado Yevgeny Pronin no Parque Bitsa. Depois do jogo, o rapaz de 27 anos chamou Yevgeny para ir com ele visitar a sepultura de seu cão que morreu, provavelmente durante sua adolescência. Yevgeny concordou e a dupla caminhou até uma área isolada do parque, onde Pichushkin tirou uma garrafa de vodka de sua bolsa e ofereceu uma bebida ao vereador. Eles brindaram ao cão falecido e pareciam alegres, até que Pichushkin atingiu Yevgeny na cabeça. Uma vez que o homem mais velho estava morto, seu corpo foi jogado em um poço próximo. Pichushkin rapidamente estabeleceu um modus operandi. Ele visava homens idosos, especialmente sem teto, no Parque Bitzer. Ganhava a confiança deles conversando e oferecendo doses de vodka. Quando as vítimas se distraíam, Pichushkin atacava. Ele matava com objetos contundentes, como chave inglesa, martelo, cano ou haste de metal, causando traumas. Ele atacava suas vítimas pelas costas, pegando-as de surpresa para não sujar suas roupas de sangue. Nunca as matava com um único golpe, pois queria que soubessem o que estava acontecendo. Pichushkin era conhecido por enfiar cacos de vidro de garrafa de vodka nas feridas de algumas vítimas. Em um caso, o corpo de uma mulher foi encontrado com muitas estacas cravadas no crânio e nos olhos. Ele raramente matava mulheres. Houve somente cerca de 3 vítimas do sexo feminino, sendo a vítima mais jovem um menino de 9 anos. Pichushkin alegou que às vezes empurrava suas vítimas para um canal de esgoto no parque, onde se afogavam, e frequentemente as empurrava para um poço para morrer, após já tê-las golpeado na cabeça. Alguns corpos seriam encontrados a 8 quilômetros em um centro de tratamento, mas outros nunca foram recuperados. Estima-se que ao menos 13 corpos estejam presos no sistema de esgoto do parque. Pichushkin diria mais tarde que gostava do som de um crânio se partindo ao discutir suas armas de escolha. Na Rússia daquela época, familiares de desaparecidos precisavam aguardar 3 dias para registrar um boletim de desaparecimento. Ademais, a polícia era conhecida por suborno e abuso de álcool, frequentemente não progredindo nos casos que recebiam. Nos 2 meses após o assassinato de Yevgeny Pronin, Pichushkin matou mais 9 pessoas. A 11ª vítima nessa série foi Viktor Volkov, desaparecido em 21 de julho. Nos meses seguintes de outono e inverno, as coisas desaceleraram para Pichushkin. Ele agiu de forma bem menos errática, matando cerca de 5 pessoas nesse período. Em 23 de fevereiro de 2002, Pichushkin tentou assassinar Maria Vereshcheva, uma mulher grávida que ele encontrou no metrô e estava passando por dificuldades financeiras. Ele a atraiu prometendo ajudá-la a ganhar dinheiro. Pichushkin então atingiu Maria na cabeça e a empurrou para dentro de um poço, mas milagrosamente, após ficar presa por 20 horas, ela conseguiu sair sozinha. Depois, foi ao hospital tratar seus ferimentos e relatou o assalto à polícia local.
No entanto, as autoridades não mostraram interesse em investigar o caso. O policial com quem Maria falou pediu seus documentos de registro e, durante esse tempo, milhões de pessoas viviam em Moscou de forma quase legal, pois havia muito pouco em termos de emprego fora da cidade. Maria confessou não ter a documentação adequada. O policial disse que a polícia ignoraria sua habitação ilegal se ela ficasse quieta sobre a tentativa de atentado contra sua vida. Sem alternativa, Maria aceitou. Embora este policial tenha sido preso posteriormente por incompetência, Maria lutou para viver uma vida normal após o ataque. Seu namorado, cujo bebê ela esperava, o relacionamento deles acabou e ela teve que entregar o bebê para adoção. Piorando a situação, durante seus recados, Maria avistou Bachushkin, que também anotou. Aterrorizada que ele voltaria para terminar o que havia começado naquele inverno, ela correu apavorada para seu apartamento, fez as malas e fugiu. Ainda livre, Bachushkin matou mais 3 pessoas nas 2 semanas seguintes. Ele então encontrou Mikhail Lobov, um menino de 13 anos. Não se sabe onde os dois se encontraram e é improvável que se conhecessem antes do crime. Foi sugerido que a dupla se encontrou na Prospekt Kakhovka, perto da estação de metrô, pois jovens adolescentes gostam de se reunir lá e eram frequentemente vistos em jaquetas de couro, bebendo vodka entre as barracas. Bachushkin persuadiu Mikhail a passear com ele no parque. A dupla compartilhava cigarros e se divertia, até que Bachushkin atacou. Ele golpeou o jovem de 13 anos na cabeça e o empurrou para dentro de um poço. Mas o assassino desconhecia que a jaqueta de couro de Mikhail enganchou em um metal da parede do poço, permitindo que ele escalasse para fora e escapasse em segurança. Assim como Maria, Mikhail correu para relatar o ocorrido ao policial, mas foi apenas mandado para casa. Mais uma vez, as autoridades ignoraram relatos de mulheres e crianças sobre um homem que teria tentado assassiná-las. Uma semana depois, Mikhail viu Bachushkin na estação de metrô e, assim como Maria, ficou angustiado. Ele gritou e correu para um policial que patrulhava do lado de fora da estação. Ele gritou e apontou, implorando para essa polícia fazer algo, mas mais uma vez foi ignorado e mandado embora. Em novembro de 2005, um ex-policial de 63 anos, chamado Nikolai Zakharchenko, apareceu morto no Parque Bitsa. Ele foi a primeira vítima de Pichushkins, que após desaparecer, foi encontrado morto e sem dúvidas foi vítima de um homicídio. Ele também foi a 41ª vítima do assassino. Somente após outros 40 assassinatos, as autoridades russas perceberam que tinham um grande problema. Detetives do Ministério do Interior, Polícia Local e a Procuradoria-Geral finalmente prestaram atenção. Eles tinham um assassino em série em suas mãos. Bachushkin parecia dividir seu tempo entre não querer ser pego, mas desejando que todos soubessem que ele era o mentor por trás de todos os assassinatos, desaparecimentos e agressões insensíveis. Como muitos assassinos em série, ele desejava a notoriedade. Uma história não verificada afirma que no final de 2001 ou início de 2002, Bachushkin entrou numa delegacia e anunciou que regularmente matava pessoas, acrescentando: "Porque é isso que eu faço." No entanto, a polícia riu quando o jovem de 27 anos saiu da estação. Eles o chamaram de bêbado e mandaram-no para casa. 2 meses antes do corpo de Nikolai ser encontrado, Bachushkin parou de se livrar dos corpos e começou a deixá-los ao ar livre. Seu ego estava crescendo, assim como sua necessidade de ser aclamado como um assassino frio e calculista. Nessa época, conforme o desejo de infâmia de Bachushkin aumentava e as autoridades russas confirmavam a presença de um serial killer, uma reportagem na televisão mencionava o assassino do Parque Bitsevsky. A irmã de Bachushkin, Katia, supostamente disse: "Esse louco, ele é tão fascinante, quem é ele?"
Pachuskin lutou para não se entregar, pois queria desesperadamente revelar tudo. Na busca pelo maníaco do Parque Bitsa, como a mídia o havia apelidado, se intensificava. Pachuskin se tornava cada vez mais imprudente, e quando ele deixava os corpos, ele se certificava de que seriam encontrados. Uma vítima foi descoberta por um riacho no parque. Mortos há 2 dias, seus restos foram recolhidos por cães selvagens. O médico que achou o cadáver viu ossos nas bocas dos animais selvagens. A revelação de um serial killer entre eles deixou os moradores com medo e a polícia, uniformizada e apaisana, patrulhava o parque 24 horas por dia. Eles conversaram com todos que encontraram e compilaram esboços de possíveis suspeitos. Em março de 2006, investigadores pensaram ter solucionado o caso quando foram ameaçados por um homem com uma faca. Eles atiraram no homem e o prenderam, mas enquanto ele estava preso, mais 2 pessoas apareceram mortas. Pachuskin mais tarde admitiria saber sobre a prisão. Agradava-lhe ter a vantagem. Ele também foi parado pela polícia em várias ocasiões para ter seus documentos de identificação examinados. Por estar bem vestido e ter uma aparência limpa, nunca foi considerado suspeito. No dia 14 de junho de 2006, Pachuskin convidou sua colega de trabalho, Marina Moskalieva, uma 36 anos, para um passeio. Segundo relatos, ela hesitou um pouco, mas acabou concordando em ir. Porém, intuindo sobre o agora homem de 33 anos, ela deixou um bilhete ao filho dizendo que tinha saído com Pachuskin. Ela incluiu o nome e telefone do colega na nota. Pachuskin sabia que Maria tinha deixado a nota. Porém, parecia que ele não conseguia mais se conter. Queria matá-la, e que isso fosse conhecido. Sabia que a nota o tornaria o principal suspeito, mas agiu mesmo assim. Naquela noite, o corpo de Marina foi descoberto no parque com todas as características do maníaco do Parque Bitzer. Ao ver a reportagem, o filho ligou para o pai, que chamou a polícia. A nota e os bilhetes para o metrô, encontrados no bolso de Marina, fizeram os investigadores suspeitarem de Pachuskin. Nas imagens das câmeras de segurança, os detetives viram o casal na plataforma, horas antes da estimada morte de Marina. 2 dias após o assassinato, em 16 de junho, perto da meia-noite, bateram na porta do apartamento que Pachuskin dividia com sua família. Sua mãe abriu lentamente a porta e um grupo de homens uniformizados passou por ela, pelo corredor estreito até o primeiro quarto. A polícia de choque, armada com rifles automáticos, informou Natasha que precisava conversar com seu filho sobre roubos recentes. Não foi até Pachuskin, que veio voluntariamente ser retirado de casa, que eles revelaram que ele era suspeito de estar envolvido em vários assassinatos. Natasha ficou chocada demais para falar. Ela chamou seu filho de corajoso e afirmou que ele nunca mentiu. Como poderia seu pequeno menino, que tinha um aquário e um gato chamado Mersig, ser um assassino frio e calculista? A adaptação para a televisão de Condessa de Montserrat, de Alexandre Dumas, era seu programa favorito. Eles assistiam juntos. Pachuskin admitiria mais tarde em tribunal que às vezes tinha que interromper seus assassinatos para poder voltar para casa e se limpar a tempo para a exibição semanal deles. Natasha disse a Gentleman's Quarterly: "Eu sei agora que criei meu filho muito mal. Não posso dizer o que fiz de errado. Eu apenas tentei criá-lo como uma mãe normal. Acho que eu não conhecia muito bem meu filho." Enquanto Natasha absorvia o que lhe era dito, oficiais, detetives e especialistas forenses reviraram a casa da família. Como sua mãe, Pachuskin era inflexível em afirmar que nunca mentiu, e ainda assim, ele mentiu sobre matar Marina. O filho de Marina ligou para Pachuskin antes de ligar para o pai e descobriu que ele não via Marina há 2 meses. A situação era estranha, já que eles trabalhavam juntos na maior parte do tempo. Ele então alegou que estava ocupado e desligou o telefone. Sobre sua captura, Pachuskin declarou: "Eu me entreguei.
Então não há necessidade dos policiais se vangloriarem por me pegar. Eu sou um profissional. Pelas ações do assassino, parece evidente que, se fosse pego, seria em seus próprios termos. Os detetives passaram muito tempo interrogando Pachuskin. Quando perguntado por que ele assassinou suas vítimas no parque, ele respondeu: "Você já tentou matar alguém na rua em plena luz do dia?" Até este ponto, a polícia havia reunido apenas 13 das vítimas do assassino, o que foi um choque para eles quando Pachutkin revelou o número verdadeiro. Ele afirmou ter matado 63 pessoas. Um dos principais investigadores que entrevistou o assassino do tabuleiro de xadrez declarou que ele queria conversar. Todos os maníacos querem conversar. Ele acrescentou que isso o fazia se sentir importante. Eu disse a ele que o admirava, ele gostou disso e se abriu. Para Pachuskin, era crucial que as pessoas o vissem como um herói, então eu o fiz sentir-se assim. Ao longo de meses, a polícia encheu Pachuskin de comida, cigarros e elogios, e no final, descobriram que ele não era exatamente o vilão estiloso de Hollywood que esperavam, com o bigode torcido. Em vez disso, eles sentiram que ele era um homem vazio e normal, que não se encaixava perfeitamente em nenhum perfil psicológico. Não tinha opiniões firmes. Nem beleza, nem arte, nem política, nem religião. Ele não tinha preferências ou ideias sobre esses assuntos. A imprensa o apelidou de o assassino do tabuleiro de xadrez. Ele era conhecido por jogar xadrez e a polícia supostamente encontrou um tabuleiro em seu apartamento, no qual ele registrava seus assassinatos. Um assassinato equivalia a 1 quadrado. Porém, não se sabe se a polícia achou algo do tipo. Além disso, os investigadores que trabalharam no caso descreveram esse apelido como enganoso, porque sugere que Pachuskin teria parado de matar em 64 mortes, quando não havia evidência disso. Pachuskin mesmo afirmou: "Se eles não tivessem me pego, eu nunca teria parado, nunca. Eles salvaram muitas vidas me capturando." Pachuskin, uma vez preso, levou a polícia aos locais de muitos de seus crimes no parque e demonstrou uma lembrança aguçada de como os assassinatos foram cometidos. Ele foi filmado reencenando os crimes detalhadamente, prática comum em investigações russas da época, e entregou aos investigadores o martelo usado nos delitos. Em 14 de fevereiro de 2008, Pachuskin foi julgado por seus crimes no recém-renovado Supremo Tribunal da Rússia. Ele foi colocado em uma caixa de vidro para sua própria proteção, e durante todo o julgamento pareceu divertido, entediado e às vezes muito irritado. Ao responder perguntas e comentar, ele nunca olhou diretamente para a câmera de vídeo em sua cela. Notavelmente, seu julgamento teve júri e foi aberto ao público, algo incomum na Rússia da época. Pachuskin revelou muito durante seu julgamento. Quando perguntado sobre por que ele matou, ele respondeu com: "Veja, a vida para mim é como a vida sem comida para você, um desejo. Sentia-me como o pai deles. Afinal, eu abri a porta para outro mundo para eles. Eu os libertei para uma nova vida." Ele também afirmou: "Eu enviei Mikhail para o céu. Quanto mais próxima uma pessoa é de você, e quanto melhor você a conhece, mais prazeroso é matá-la." Em todos os casos, eu matei por apenas um motivo. Eu matei para poder viver, porque quando você mata, você quer viver. Depois de ser encarcerado, Pachuskin admitiu que cada assassinato lhe trazia um prazer colossal. Da mesma forma, durante o julgamento, ele afirmou que o primeiro assassinato é como o primeiro amor, e que às vezes ele ejaculava quando matava. Na abertura do julgamento, a acusação afirmou que, de acordo com seu próprio depoimento, Pachuskin esperava superar o recorde de Andrei Chikatilo e sonhava em entrar para a história. Médicos do Centro Serboskaya em Moscou, a clínica psiquiátrica mais respeitada da Rússia, declararam Pachuskin são e observaram que ele nunca teve problemas de saúde mental documentados e tem inteligência média. Em 48 assassinatos, Pachuskin foi condenado por 48 assassinatos.
No julgamento, ele afirmou ter matado 63 pessoas e queria ser reconhecido por isso. No entanto, a acusação e os investigadores só tinham evidências que o ligavam a 48 assassinatos, fato do qual ele reclamou. Ele acreditava que com 63 assassinatos atribuídos a ele, teria o título de assassino mais infame da Rússia. Pashuskin foi condenado à prisão perpétua, sendo os primeiros 15 anos em confinamento solitário. No final de 2007, ele recorreu da sentença, alegando que era muito severa e pedindo uma redução para 25 anos. No entanto, seu recurso foi negado. Seu advogado teria tentado avisá-lo que seu recurso não funcionaria, mas Pashuskin insistiu. Ele foi enviado para cumprir sua sentença de confinamento solitário na Polar Aul, uma prisão russa localizada na margem do rio Sob. É uma das 7 colônias de trabalho corretivo Supermax do Serviço Penitenciário Federal para condenados russos sentenciados à prisão perpétua. Pashuskin, de 48 anos, permanece preso. Quase todos os prisioneiros se recusaram a dividir cela com ele, apavorados com a chance de serem mortos brutalmente durante a noite. O serial killer considera a prisão monótona e a ideia de pessoas serem presas para a vida toda como antinatural. Até hoje, Pashuskin afirma que matou porque não tinha outra escolha. No entanto, quando perguntado se ele apoia a pena de morte, ele respondeu com: "A pena de morte é assassinato. Eu sou sempre contra o assassinato." Mesmo após 15 anos preso, Pashuskin parece não assumir responsabilidade por seus atos. Ele responsabiliza principalmente a sociedade por suas ações, dizendo que se sua infância e juventude tivessem sido diferentes, os assassinatos não teriam sido cometidos. Não é sobre a família. Minha família era basicamente normal, embora houvesse dificuldades, mas a sociedade me incapacitou. Além disso, quando perguntaram se ele sentia algum remorso pelo que tinha feito, todas as vidas que ele tirou, todas as famílias que ele roubou de maridos, irmãos e avós, ele respondeu, sem remorso, eu te digo. Se me libertassem agora, a primeira coisa que eu faria seria matar algumas pessoas para aliviar o estresse, estuprar uma mulher, beber vodka. Perturbadoramente, Pashuskin parece ser um detento popular entre algumas mulheres. Ele afirma que 80 mulheres escreveram para ele desde 2008. Em 2016, ele pediu em casamento uma mulher com quem vinha correspondendo, chamada Natália ou Natasha. Apesar de supostamente aceitar a proposta, o casal não pôde se casar. Pashuskin afirma que o sistema prisional proibiu ainda mais a comunicação do casal, mas o jornal de Moscou Moskovsky Komsomolets verificou as alegações e descobriu que as cartas para a noiva de Pashuskin estavam sendo entregues. Ela simplesmente não estava respondendo. Moskovsky Komsomolets sugere que a noiva foi inventada por um repórter fingindo ser ela, já que o casal nunca se encontrou pessoalmente. Ele admitiu não saber como ela se parece, porém uma reportagem de televisão que abordou o caso afirmou que ela pegava o trem semanalmente para visitá-lo. Embora Pashuskin não seja tão conhecido fora da Rússia como seus equivalentes americanos e britânicos, como Ted Bundy e Peter Sutcliffe, ele é talvez ainda mais aterrorizante pelo fato de ter conseguido se safar com tanto sangue em suas mãos por tanto tempo, tirando vida após vida, e o tempo todo ele parecia não sentir nada, nem um pingo de culpa ou tristeza pelo que havia feito. Sem mais informações sobre como foi a infância de Pashuskin, é difícil determinar exatamente o que desencadeou essa onda de violência que durou vários anos. Mas pelo que aprendemos através deste documentário, parece que ele gostava de poder, ansiava por infâmia e queria essencialmente ser o melhor serial killer do país. Pelas informações que temos disponíveis, quase parece que Pashuskin nasceu para matar,